Fala pessoal, boa noite. Chegamos aí a mais da metade, né, dos 21 dias de oração. Uma boa noite aí para você. Se você está aí, mande uma bandeira do Brasil. Nós vamos hoje orar, nós vamos cantar, nós vamos ler aqui a Bíblia. A gente vai fazer tudo que o capeta não gosta. Nós vamos fazer tudo que esse mundo quer que a gente não faça, né? Quer separar um tempo aí de oração para estarmos juntos aqui. Você aí, quem não faltou nenhum dia aqui? Deixa eu ver, quem não faltou nenhum dia, né? Porque eu quero aqui te honrar, dizer que, poxa, muito obrigado por estar aqui junto aqui com a gente. A gente tem lido a palavra, a gente tem ouvido testemunhos, e isso nos edifica, isso nos fortalece, e eu tenho certeza que isso faz toda a diferença na sua vida e de quem está em volta de você, tá? Hoje nós teremos aqui o David Keelan, hoje nós teremos aqui o pastor André Valadão. Chamarei o David Keelan primeiro para a gente poder louvar aqui, e depois chamarei também aí o pastor André Valadão, tá? Eu peço aí para que você, se você tiver com a televisão ligada, desligue ela agora, né? Se você, né, tiver aí desconfortável, fique confortável, para que você tenha um momento aqui de qualidade. Talvez hoje o dia foi tão corrido, eu mesmo hoje saí, era 4h30 da manhã, fui para Brasília, estive ali, né, trabalhando na CPMI, já peguei um voo de volta, já estou aqui em Belo Horizonte, e é corrido, é desgastante, mas é muito gratificante, né? Muito gratificante a gente poder realizar o nosso propósito, né? Então, eu estou lendo todos esses dias versículos sobre oração, mas hoje lerei sobre o jejum, porque nós estamos também falando sobre jejum, nós estamos fazendo jejum. E eu quero ler aqui para vocês. Pegue sua Bíblia, ó, minha Bíblia está aqui, Bíblia de crente, grande, né, que dá para você aí usar como uma arma, né, literalmente, se for necessário. E abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 16. Se eu não me engano, ontem, né, a gente leu o capítulo 6, versículo 9, né, que é a oração do Pai Nosso, foi isso. E hoje leremos Mateus, capítulo 6, versículo 16, que diz a respeito do jejum. Vamos lá. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê em secreto. E seu pai que vê em secreto o recompensará. Então, uma dica que eu te dou aqui é de jejum. Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, você não pode se colocar numa aparência triste só para poder atrair isso para você, né? Nossa, estou fazendo jejum, né? Que pena de mim. Diga que eu sou santo, vai, diga, né? O motivo do jejum não é para você criar uma casca de santidade, não é para que você coloque uma embalagem de santidade. Até mesmo porque Spurgeon diz que até na nossa busca por santidade há pecado. Ou seja, você está buscando santidade em troca de se mostrar santo. E isso não é o propósito do jejum. O jejum é para que você mortifique a sua carne e você fortaleça o seu espírito. Por quê? Porque se você conseguir dizer não às questões aqui, né, sensitivas, humanas, materiais, você também vai conseguir se fortalecer para dizer não para as questões espirituais. Então muita gente não está conseguindo, né, deixar pecados porque não tem lutado com a arma jejum. A Bíblia fala que existem uma casta de demônios, né, que só sai com o jejum e oração. Então, te dou essa dica aí. Se você não sabe ainda o poder do jejum, experimente, porque você vai perceber que você, muitas das vezes, está muito mais tensionado pelas suas ânsias humanas do que pelas ânsias espirituais, né? Você não consegue ficar sem café, não consegue ficar sem um pão, né? Você não consegue ficar sem um doce, né? Eu me peguei assim, eu me incluo nisso, tá? Não estou aqui colocando que, olha, eu sou... Não, pelo contrário. Eu estou dizendo aqui que realmente é muito difícil. Eu me peguei sendo um viciado em doce, bicho. Entendeu? Porque, de fato,
é muito complicado. Cada um aí tem a sua dificuldade. Mas quanto mais você lutar com isso, quanto mais você vai ter força espiritualmente. Amém? Então, deixa eu chamar aqui o primeiro aqui dessa noite, que é o David Killa. Eu tô com um cachorro aqui, se vocês ouvirem aí, ignora, tá? Um abraço aí para todo mundo que tá aqui na live. Sei que tem aqui ó, o Felipe Salapelbará, Mila Marcili e todo mundo aqui que eu gosto demais. Carlos César, Letícia Firmino, Jardel, Priscila que tá sempre aqui, Felipe que tá sempre aqui também, Du Lucena, a Duda, a Roberta, Vânia, Rosemary que tá em todas aqui, Cauã, Mateuzinho, Pastor Fernando, Débora Ottoni, Carolina Santos, Silvio Costa, Gustavo, Douglas, Pílulas de Poder, um monte de gente aqui que eu sei que são as figurinhas marcadas aqui, né? Para você que não sabe o que está acontecendo, estamos orando e jejuando pelo Brasil durante 21 dias e chamando pessoas aqui que têm o reino de Killa para a gente começar aqui esta noite. Vamos lá. Fala, meu amigo. Boa noite, pastor. Como o senhor está? Tudo bem? Boa noite, bem demais, graças a Deus. Muito feliz e muito honrado por estar fazendo parte desses 21 dias de oração por essa nação que me recebeu e me acolheu, né, como se fosse filho da terra, né? Porque, não sei se todos sabem, eu não nasci no Brasil, eu nasci na Irlanda, um país pequeno, vim para cá como filho de missionários, mas pensa num país pelo qual sou apaixonado, pensa num país que me acolheu de uma maneira fantástica. Então, né, poder estar aqui participando desses 21 dias de oração por esse país que eu amo é maravilhoso. Obrigado pelo convite. Amém, amém, David Killa. Eu que agradeço. A gente tem chamado pessoas aqui, né, alinhadas com o reino. Eu sei que você é uma delas. E eu quero que você tenha aqui, né, a liberdade, né, de você, né, ter um tempo aqui para poder falar com as pessoas a respeito da oração. Depois vou te fazer a pergunta que, né, todo mundo tem respondido aqui também. Não sei se você, né, irá louvar, mas eu quero que você fique realmente à vontade. Aqui eu sou somente um instrumento para poder conectar pessoas. Graças a Deus, todos os dias nós temos enchido um estádio aqui, sabe, em oração, temos enchido um estádio aqui de leitura da Bíblia, sabe, de louvor. Ontem a gente ouviu o testemunho da Eixla, né, que é uma pessoa assim, que quando você acha que, não, eu já sofri, já passei por momentos difíceis, você escuta a Eixla e você é fortalecido. Eu não sabia, mas do nada apareceu que o Bolsonaro também deu o testemunho dele, depois a Michelle, que foi muito bom. Então fique à vontade, porque aqui realmente eu sei que o Espírito Santo está aqui. E sem ele nada faz sentido. Não é porque você é uma pessoa famosa ou porque você... Não, é pelo teu ministério. Isso veio com consequência você ser conhecido. Mas o que eu realmente quero extrair aqui de você realmente é o seu relacionamento com o Senhor. Amém. Eu queria começar, como eu sempre faço, há 32 anos, viajando pelo Brasil afora. Queria começar tocando o coração daquele que faz a diferença, daquele que pode mudar o rumo dessa nação, daquele que mudou nossas histórias, a minha, a sua e de tantas pessoas aí que estão nos acompanhando. Amém. Então eu queria primeiro, né, em primeiro lugar, tocar o coração dele com uma canção que eu tenho certeza que muitos conhecem. Então você que está aí na sua casa, no lugar onde você trabalha, no carro, no trânsito, voltando para a escola, voltando para casa, melhor dizendo, ou indo para a escola, se você puder, adora comigo. Eu quero ser como criança e te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer e torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Eu posso viver longe do teu amor, Senhor. Não
posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, oh. Abraça-me, Pai, com os teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, oh, yeah. Abraça-me, Pai, com os teus braços de amor. Braços de amor, yeah. Os braços de amor. Nós quero, Senhor, os braços de amor. Vem consolar o Espírito, vem renovar o Espírito. Oh, não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. O que nós pedimos nessa noite, Pai. Abraça-me. Oh, yeah. Abraça-me. Os teus braços de amor. Com os teus braços de amor. Oh, abraça-me. Oh, yeah. Abraça-me. Oh, abraça-me. Com os teus braços de amor. Aleluia. Essa música é incrível. Eu não sei, assim, quantas pessoas, assim, é incalculável mesmo. Quantas pessoas já entregaram a sua vida ouvindo essa música, porque ela realmente ela vem dos céus, né? Eu acho que você, inclusive, David, me contou, né, da origem dessa música, de como você escreveu ela e tudo. Se eu puder contar, porque eu acho que me tocou, assim, eu acho que pode impactar as pessoas também. Eu estava no hospital, como eu falei, né? São 32 anos de estrada, mas há 20 anos atrás, né, 20 e poucos anos atrás, eu recebi a notícia maravilhosa de que minha filha caçula estava, né, tinha sido concebida e estava por nascer. E daí então eu fui para o hospital no dia do nascimento dela. E pensa num homem feliz pelo nascimento, né, da filha caçula, e estava alegre. Mas daí eu descobri que, em função das minhas muitas viagens, eu não tinha pago o plano que me permitiria passar a primeira noite da vida dela do lado dela. Era uma coisa que eu queria demais. Porque, né, eu sei que ela era bebezinha, tudo mais, recém-nascida, mas era uma coisa que eu queria. Né, que, assim, falar com ela depois, né, de muitos anos, que a primeira noite o pai dela estava do lado dela, só que chegou um determinado horário me colocaram para fora do hospital, porque eu não tinha feito esse plano, não tinha pago esse plano. Daí então voltei para casa e havia uma mistura
muito grande de sentimentos no meu coração, porque eu queria muito, então estava muito alegre pelo nascimento dela, muito triste também, né, pelo fato de não poder ficar ali. Daí, então, eu cheguei em casa, falei para os outros dois, né, do nascimento dela, e que ela era linda, a cara do pai. Ô, papai, pensa. Linda cara do Pai Celestial, né? Linda cara do Pai Celestial. Ah, obrigado pelo apoio. Tudo Valeu, bem, agora... e daí, então, assim que eu coloquei os meninos para deitar, eu fui para o escritório, né, e comecei ali a orar, agradecer a Deus pelo nascimento dela, mas compartilhar também a minha tristeza pelo fato, né, de não poder passar a primeira noite ao lado dela. E eu peguei meu violão, estava tocando, o Espírito Santo, ele veio de uma maneira tão incrível ao lugar onde eu estava, e ele encheu o escritório, e as lágrimas começaram a rolar, e eu senti como, sabe, o Pai falando ao meu coração: poxa, filho, eu me sinto assim muitas vezes também alegre por ter meus filhos comigo, mas triste porque muitas vezes a única coisa que eles querem são as minhas mãos, não querem um relacionamento. E se, né, as pessoas que estão ouvindo aqui hoje não lembrarem de mais nada que eu disser, né, na minha participação aqui, a minha oração é que elas lembrem do seguinte: não é religião, é relacionamento. O relacionamento faz toda a diferença. Então, assim, o Espírito Santo invadiu o lugar onde eu estava, eu senti o amor de Deus de uma forma tão sobrenatural ali no lugar onde, né, eu o adorava, me levou a versículos diferentes na palavra de Deus, e a canção simplesmente começou a fluir, e foi algo assim maravilhoso. Mas, né, já que a gente está falando sobre a oração, eu queria trazer um pouquinho do que o Espírito Santo colocou no meu coração. Ao longo desses 32 anos, eu sempre estive de olho naquilo que Deus estava fazendo. Nicolas, eu amo ver o Espírito Santo mover, eu amo ver ele agir. Não apenas ouvir falar dele, mas ver ele em ação. É uma coisa que me move, é uma coisa que me motiva. Eu conheci um casal de missionários americanos que mudaram assim o meu entendimento completamente, me mostraram que existe uma diferença muito grande entre a onipresença de Deus e a presença manifesta de Deus. Saber que Deus está presente é maravilhoso, mas sentir ele, sentir o toque dele, ser tocado pelo Espírito dele, ser abraçado, sabe, por ele, é diferente, é incrível, gera uma expectativa para que toda vez que você chegue na presença dele, né, algo aconteça. É uma coisa você chegar na casa dele de uma forma normal, né? Poxa, mais um culto, mais uma canção, mais uma pregação. É outra você chegar com expectativas de ser surpreendido pela glória de Deus. E eu amo ser surpreendido pela glória de Deus. Amém. Então eu vi Deus agindo de maneiras sobrenaturais ao redor, né, do mundo. Eu estudei bastante a respeito de avivalistas diferentes, John Wesley, Andy McPherson, Billy Graham e tantos, Smith Wigglesworth, né, e Charles Finney, tantas outras pessoas, para ver como Deus usava pessoas comuns, mas de maneira sobrenatural. Eu ficava encantado, maravilhado com isso. Só que um deles, a propósito, quantos anos você tem? Eu fiz 27 agora. 27. Evan Roberts, eu não sei se você já ouviu, talvez deva ter ouvido falar a respeito de Evan Roberts, o avivalista do país de Gales, tinha 26 anos de idade. Legal. 26 anos de idade, quando ele, sabe, insatisfeito com os rumos da sua nação, né, insatisfeito com o que estava acontecendo no seu país, e naquela época não era muito diferente do que está acontecendo no Brasil hoje, né? Se falava muito sobre futebol, se falava muito sobre política e tantas outras coisas mais, só que esse jovem, ele em seu coração, ele determinou: poxa, não é isso que eu quero para o meu país, não é isso que eu acredito que está ao alcance daquele que eu adoro, daquele que eu sirvo. Eu vou buscar, eu vou orar. E a princípio, né, tem a sua biografia, tem muitos livros que falam a respeito dele. A princípio não foi fácil. Ele orava, ia para a igreja e os céus pareciam fechados de bronze, nada acontecia, voltava para sua casa, né, mas nada conseguiu mover a sua fé, nada conseguiu fazer com que ele esmorecesse na sua fé. Ele sabia que servia um Deus que poderia mudar os rumos da história da nação, né, no qual ele estava. E ele começou a orar, e ele começou a orar, e ele começou a orar, até que um dia a sua oração foi a seguinte: você citou um versículo que eu tenho ministrado ele ao redor do Brasil, por onde quer que eu tenho passado esse ano, eu tenho ministrado esse versículo. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, né, no vídeo de onde você anunciou esses 21 dias, você falou sobre esse versículo, eu tenho falado sobre ele ao redor do Brasil. A primeira parte desse versículo é: se humilhar, se o meu
povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, daí então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Né? A gente tem orado, a gente tem buscado, a gente tem clamado, a gente tem... Eu vou ser muito sincero aqui hoje, né, com o perigo de não ser convidado mais, mas eu acho que está faltando a gente se humilhar. Eu acho que está faltando a gente reconhecer que, na realidade, nós não somos nada, não somos ninguém, não sabemos de toda a verdade e que precisamos do Espírito Santo. E uma das coisas que mais me impactou a respeito desse jovem de 26 anos, juntamente com a sua equipe, ele viajava, né, com mais 5 pessoas. A mais nova tinha 16 anos de idade, que fazia parte da sua família, primos e primas, e o mais velho era ele com 26 anos de idade. Viajava pelo país e Deus fazia coisas extraordinárias. 1904, naquela época não tinha televisão, naquela época não tinha celular, não tinha internet, mas aonde eles chegavam, a glória, o peso, a atmosfera da cidade por onde eles passavam era totalmente transformada por causa desses jovens. Sabe qual era a oração deles, Nicolas? A oração deles não era pelo próximo hit né, no YouTube, a oração deles não era pelo próximo vídeo que iria viralizar, pela próxima canção que seria cantada por milhões. Não estou falando que isso é errado, né? Isso acontece, né? E é uma coisa linda, mas a oração deles era: Senhor, dobra-me, dobra-me, quebra-me, humilha-me. E através da minha vida, do meu quebrantamento, da minha entrega, do meu reconhecimento que sentia Espírito Santo, não sou nada, sentia Espírito Santo, nada posso fazer. Ele atraiu o olhar daquele que estava sentado no trono da glória. Eu acredito que aquele que estava sentado no trono da glória olhou para ele e falou: opa, peraí, eu estou ouvindo uma oração diferente, eu estou ouvindo um clamor diferente. Não é de alguém que está interessado apenas nas bênçãos, nas conquistas, nas vitórias. Tudo bem, não tem nada errado com isso. A palavra de Deus nos ensina que ele se agrada na prosperidade daqueles que são seus, né? Mas tudo bem, não tem nada. Mas o foco não era a prosperidade, o foco não era, sabe, um número de views, de plays. O foco era ele, a presença dele. Evan Roberts não queria aparecer, ele queria sair de cena para que o Espírito Santo pudesse ser visto através da vida dele. E eu creio que é isso que nós estamos precisando. Eu tenho ministrado isso na nação do Brasil, tenho pregado, e eu creio porque creio que nós estamos, eu tenho falado isso ao redor do Brasil mais uma vez, que nós estamos às margens do maior avivamento que esse país já viu em toda a história da sua existência. E olha que eu já vi portas, sinais, eu já vi Deus movendo nesse país há 20 anos atrás. Eu viajei por 8 anos com um casal de missionários americanos, Dan e Marty Duke, e não importa onde a gente fosse, a gente via céus abertos, a glória de Deus se manifestar em tudo quanto é igreja, denominação, era sobrenatural. As pessoas não sabiam o que acontecia na cidade por onde a gente tinha passado, mas era o mesmo. Por quê? Porque o nosso foco era dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. É uma coisa você convidar ele, é outra coisa você dar liberdade para ele agir. É uma coisa você entregar a nação do Brasil em suas mãos, é outra coisa você estar disposto a se humilhar e deixar ele te usar do jeito que ele deseja te usar. Ele já sabe o que esse país precisa, Deus já sabe o que essa nação necessita. A palavra de Deus diz que os seus olhos passam por sobre toda a terra. Ele está em busca de uma pessoa, está em busca de pessoas em função de quem ele possa se mostrar, se revelar forte. Imagina só, o Todo-Poderoso que se assenta no trono está à procura de pessoas, de homens, de mulheres que digam: Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu desapareça, que o Senhor entre em cena, que o teu nome seja exaltado, que a tua glória seja percebida. Eu não sei se você viu recentemente, no início agora do ano, houve um avivamento numa universidade lá nos Estados Unidos, universidade chamada Ashbury. Eu achei tão fantástico, tão aquilo, uma observação, e apenas, né, assim, uma observação. Tem tantas igrejas maravilhosas nos Estados Unidos, eu já fui a muitas delas, tantos pregadores incríveis, sabe, que estão fazendo trabalhos assim de excelência, tanto na nação quanto ao redor do mundo, mas eu achei tão interessante o fato do Espírito Santo ter escolhido uma universidade para se revelar. Poderia ter escolhido a igreja que quisesse, qualquer lugar que ele desejasse, mas ele escolheu uma universidade pouco conhecida, escolheu jovens que ninguém nunca ouviu falar deles, que por 2 semanas ininterruptas
24 horas por dia, uma cidade de 6 mil pessoas, sabe, 15 mil pessoas vindo todos os dias para poder, sabe, sentir aquilo que era real, sentir aquilo que era verdadeiro. Nicolas, eu vou te falar algo, eu creio com todo o meu coração que tem mais. Deus tem muito mais para a nação do Brasil, muito mais para esse país, e eu acredito nisso. E eu acredito que alguém vai se levantar em algum lugar e vai arrebatar os olhos daquele que passam por sobre toda a nação à procura de alguém que tenha a coragem de dizer: Senhor, aqui, ó, eu estou interessado no que o Senhor vai fazer, né, através de mim. Eu estou interessado em fazer o seu coração conhecido. Estou interessado em fazer a sua glória conhecida. O que vai acontecer depois disso, glória ao seu nome. O que acontecer como resultado disso, que o Senhor seja exaltado. Mas o meu desejo é ver o seu nome glorificado. Se ele fez no país de Gales, eu acho tão impressionante isso. As igrejas hoje, né, assim, grande parte das igrejas tem tantas distrações, tantas coisas que eu fico imaginando, meu Deus. Uma das coisas que esses jovens lá na universidade, eu conheço pessoas que foram lá e foram tocadas pelo Espírito Santo, pessoas que tocaram comigo há anos e anos atrás, que foram lá e foram tocadas por ele, pelo Espírito Santo ali naquele lugar. Uma das coisas que acontecia no país de Gales é que o povo naquela nação, eles não dormiam com medo de perder alguma coisa que o Espírito Santo fosse fazer. Os cultos, eles não tinham, sabe, 1h30, 2 horas, nada contra, né? Mas eles, às vezes, tinham 4, 5, 6 horas, o povo ia embora e ficava com medo de dormir e perder alguma coisa que o Espírito Santo fosse fazer. Tamanha era a manifestação do Espírito de Deus naquela nação. Uma nação foi chacoalhada pelo poder da oração, pelo poder da entrega, pelo poder do reconhecimento, né, do Espírito Santo e do valor dado a ele naquele momento, naquele local, naquele país, né, onde eles estavam movendo. E eu creio, Deus pode fazer isso na nação do Brasil. Deus pode fazer isso nesse país. Ele já fez, já moveu, já escolheu homens, já levantou mulheres e ele pode fazer e vai fazer mais uma vez. Eu creio nisso. Eu vou falar mais uma vez. Nós estamos às margens do maior avivamento que essa nação já viu. E eu quero falar uma coisa. Da mesma forma que Deus moveu em igrejas, moveu né, numa universidade, eu vou jogar algo para o alto aqui, meu amigo. Eu acho que ele pode mover numa câmara também, viu? Amém. Amém. Eu vou falar. Pode ser muito, muito difícil, mas não é impossível, não. Amém. Não é impossível, não. Ele já mostrou que ele faz o que quer quando ele tem a pessoa, né, no lugar certo. E eu vou te dizer algo, amigão. Eu tenho orado muito pela sua vida, desde que eu te conheci, comendo pizza aqui na minha casa, mais de 1 ano atrás. A gente se conheceu, conversou, eu tenho orado por você e eu quero que você saiba de uma coisa. As pessoas estão falando a respeito daquilo que elas têm visto na sua vida, não só como parlamentar, mas como homem de Deus. Eu acho isso fantástico. E tem algo no meu coração, mano, eu vou te falar algo, os olhos do Pai estão sobre ti, cara. Amém. Eu vou te dizer o que está queimando no meu coração. Os olhos do Pai estão sobre você. Você conseguiu mover os olhos de Deus que passavam por sobre toda a nação do Brasil, quando viram o seu coração. Eu sei que eu estou aqui para falar de oração, mas está queimando meu coração há dias. Quando viram o seu coração, pararam sobre ti. Você tem algo de diferente. Você tem algo de diferente que eu não estou aqui para menosprezar nenhum parlamentar, menosprezar nenhum pastor, mas eu não vi ninguém conseguir alcançar o que você tem alcançado nesses dias. Eu nunca vi nenhum parlamentar atrair milhares e milhares de pessoas, ter milhões e milhões de seguidores que param para ouvir aquilo que você fala e você fala glorificando a Deus sempre. Então eu estou aqui para te dizer isso, meu amigo. Os olhos do Pai estão voltados para você e eu quero que você saiba que Ele vai te surpreender. Ele vai te preparar o seu coração para ser surpreendido. Pode falar, Cator. Não, é porque eu quero, né, ser sincero aqui também de essa oração que você disse, né? Eu nem conheço o nome do garoto, né, de 26 anos aí, que fez a oração, né, de Dobrnos, né, que ele fez. Dobrnos. Eu também já fiz essa oração. Não com o Dobrnos, mas com quebra.
Sabe? É, é, Eu me lembro que eu estava assim bastante triste e tudo, e eu lembro que eu fiz a oração mais perigosa assim na minha vida, que foi, Senhor, olha, se for necessário dor, né, para que eu me aproxime do Senhor, se for necessário eu sofrer, né, mas faça qualquer coisa. Eu estava assim completamente desesperado para poder realmente estar próximo e não fugir do propósito dele. Então, assim, eu acho que não tem segredo, sabe? Não tem segredo. E eu já fiz essa oração e dói, tá? Porque você começa a perceber que você fala, poxa, realmente, há um preço. agora sim eu estou sendo dependente de Deus, sabe? E você abre o seu coração. Eu aprendi com C.S. Lewis que amar é ser vulnerável. Então eu fui vulnerável com Deus. Eu realmente me disse, ó, o que eu era. Eu não escondi, sabe? Eu não menti. Eu falei, Senhor, eu sou isso aqui. Eu sou esse lixo de pessoa. E se for necessário dor, se for necessário sofrimento para que eu cumpra o que o Senhor quer, faça isso. Mas não deixe jamais a minha alma estar em um bem-estar completo que eu já não consiga mais ouvir sua voz. Esse era o meu maior desespero. Então, eu já fiz essa oração também. E a gente que, de vez em quando, a gente volta a fazer essas orações, né? Porque Lutero fala que quando ele batizou, ele achou que tinha, ele achou que ele matou o homem, né? Só que o homem sabia nadar, miserável sabia nadar. Então, o velho homem, ele matou ele, mas o miserável sabia nadar. Então, esse Sabia velho nada. homem vem e tenta nos tomar, né? Então, a gente precisa, de vez em quando, afogar ele de novo para que a gente tome a nossa forma original. Verdade. Eu sei que o pastor André deve estar doido para entrar, mas eu queria fazer algo, amigão. Eu senti, né, eu senti de Deus todos esses dias, desde que eu recebi o convite, eu estou orando, estou perguntando ao Senhor, e eu estava com isso no coração e eu queria trazer essa palavra para você hoje, sabe, de que Ele ouviu a sua oração, Ele ouviu o seu clamor, Ele ouviu a sinceridade. Poxa, deixa eu achar aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Tem até um versículo que eu separei para você aqui. Ele ouviu o seu coração, ele ouviu, né, a sua paixão e, mano, ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender. Eu quero que você esteja preparado. Ele está fazendo algo sobre você e através de você que eu nunca vi em todos os livros que eu li. Isso não é para trazer, sabe, glória. Você acabou de falar que você já pediu para ser quebrado, já pediu para ser dobrado. Então você entende do que eu estou falando. Eu nunca vi um parlamentar cristão fazer o que ele está fazendo através de você. Aonde quer que eu vá, essa última semana eu passei por quatro lugares diferentes. Pessoas falam de você, jovens falam de você, pastores falam de você e falam com honra e falam com alegria daquilo que Deus está fazendo através da sua vida, porque você tem levantado a bandeira de Cristo, você tem levantado a bandeira do amor e você tem levantado a bandeira da verdade. Isso faz a diferença. Então eu estou aqui para te dizer, amigo, você atraiu a atenção daquele que faz a diferença. Amém. E o resultado desses 21 dias serão notórios. O resultado desses 21 dias de oração, desses 21 dias de jejum serão notórios e você vai ver o que ele vai fazer através da sua vida. Então, prepare-se para ser surpreendido por ele. A palavra que está queimando meu coração é essa. Prepare-se para ser surpreendido por ele. Os olhos do Senhor estão passando por sobre toda a terra e ele vai fazer a diferença. O seu destino, Nicolas, o seu destino não é determinado por aquilo que você vê. O seu destino é determinado por aquele que habita em você. Jamais esqueça disso. Eu nem consigo imaginar o que você passa, o que você sofre todos os dias, os ataques, os levantes, mas eu vou falar mais uma vez. O seu destino não é determinado por aquilo que você vê. O seu destino é determinado por aquele que habita em você. E ele habita em você. Vai te surpreender. Você tem a atenção dele. Prepara o seu coração. Amém. Amém. David, muito obrigado. Obrigado pela palavra. A gente quase já estourou o nosso tempo aqui também. Já estouramos já, mas o pastor dá uma segurada. Só para você rapidamente contar o momento que a oração foi decisiva na sua vida. Onde ela fez toda a diferença, que você orou e realmente Deus fez a diferença ali.
Olha, eu separei duas coisas. Primeiro, que eu oro sempre antes de ministrar. Eu sempre peço a Deus para os céus abertos para que pessoas sejam tocadas. E como eu disse no início dessa live, não tem coisa que eu mais ame do que ver o Espírito Santo agir. Amém. Então, assim, a banda, né, a minha equipe que viaja comigo sabe que se os céus não abrirem, eu vou ficar chateado. Mas graças a Deus, isso raríssimas vezes acontece. Mas uma oração mais particular foi, né, eu falei que eu sou filho de missionários, nós viemos da Irlanda para o Brasil, meu pai abriu mão de tudo para poder vir para uma nação que não conhecia, falar uma língua que conhecia pouco, foi missionário em Portugal para depois vir para cá, costumes diferentes, comida diferente, abriu mão de tudo. E depois de muitos anos de fazendo o que você possa imaginar, de receber a pessoa na porta, sabe, correr para o altar, pegar o violão, tocar, cantar, orar, pregar, depois correr para a porta, né, da bênção apostólica, despedir das pessoas. Depois de muitos anos ele teve um ataque cardíaco, assim, sabe, muito forte. E os médicos viraram para a gente, para a família, e disseram: olha, nós não temos os recursos necessários aqui no Brasil para poder cuidar dele. Só um milagre para fazer ele sobreviver. Aí eu lembro que, quando eu recebi essa notícia, eu fui para o meu quarto, né, juntamente com um amigo meu que hoje é pastor lá no Maranhão, São Luís Maranhão, pastor Marcílio. Nós fomos para o quarto, nós caímos de joelhos, choramos, literalmente, adolescentes, né, jovens, choramos na presença de Deus, falando com ele: Senhor, nós sabemos que alguém pode tocar, reverter essa situação, curar, né, no caso, meu pai, fazer ele levantar para dar continuidade, é o Senhor. E alguns dias depois, ele literalmente levantou, curado o suficiente para a gente poder colocar ele num avião de BH São Paulo, 11 horas até Londres no avião, chegar lá, colocar ele no hospital e ele ser completamente estocado, né, assim, curado. Essa oração, ela me marcou, porque Deus atendeu a oração de um adolescente que, né, queria o seu pai. Meu pai é vivo até hoje, ele tem 85 anos de idade, minha mãe tem 80, também viva, são casados há 60 anos. Amém. E são meus maiores referenciais no que diz respeito à família de Deus. É uma oração que me marcou, e se ele fez por mim, ele pode fazer por qualquer um aqui também. Você é adolescente, ó, que ora, né? Tem umas oração besta, aprende a orar direito, né? E não subestime essa oração também. A oração do adolescente também chega no céu também, comove o coração também do Senhor, né? E olha só, o caso do David era um adolescente, conseguiu salvar ali, né, a vida ali do seu pai. Então, poxa, que incrível. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela palavra, obrigado pela tua entrega. Que Deus abençoe muito sua vida e sua família, tá? Foi um prazer, de verdade. Ficaria aqui até falar chega. No dia 21 a gente vai ter uma surpresa, né, fazer o fechamento aqui dessa live e vai ser também maravilhoso. Obrigado por estar conosco. Não somente aparecer aqui, mas estar conosco nesses 21 dias. Um forte abraço. Conta comigo, estamos orando. Saiba disso, estamos orando por você. Amém. Tamo junto. Um abração, pastor. Abraço, mano. Valeu. Amém, amém. Puxa, hoje tá absurdo, hein? Eu vou chamar o pastor André Valadão aqui, vou tentar chamar ele pelo perfil principal, por mais que esteja bloqueado, mas eu acho que vai dar. Se Deus quiser, vai dar. Ele disse que estava bloqueado, mas vai dar certo. Ha! O que eu disse? Eu disse que ia dar certo, pastor. Tá me ouvindo aí? Que bênção, meu irmão. Graças a Deus, pastor, tudo bem? Seja bem-vindo aí. Meu irmão. Amém. A gente está aqui, né, pessoal, nos 21 dias de oração e jejum pelo Brasil. Para você, né, que está chegando aí agora, né, uma boa noite, que era paz. A gente, né, tem orado e deixado bem claro, né, de que a nossa esperança não está em eleições, mas sim em gerações, de que o cristão, a maior arma que ele tem de fato é a oração. E o meu coração queimou por isso, para poder falar com pessoas que são alinhadas ao reino, pessoas que eu sei que têm uma vida de oração, para poder trazer aqui uma palavra, para poder trazer aqui um louvor, e depois nós orarmos juntos, para que aqui tem um estádio lotado, todos os dias, um estádio lotado de pessoas orando, jejuando e pedindo pela nossa nação. O que eles odeiam, o que eles mais detestam, é quando qualquer iniciativa de aproximar o nosso país de Deus. Eles odeiam, odeiam. Muitas vezes eles escondem, maqueiam, mas eles odeiam, né? O inimigo, eu tenho certeza que está furioso porque sabe de um poder da oração e do jejum. Então, pastor, fica à vontade aqui, né, para você, né, ter a liberdade de
de ministrar aqui, de dar a sua palavra, e no final a gente vai orar. Amém? Amém, amém. Glória a Deus, Nicolas. Deus te abençoe, toda a sua família. Amém. Paz do Senhor para todo mundo. Maravilhoso estar ouvindo o pastor David Keelan. David, que eu brinco, toda vez que eu falo com ele, ele fala, ó, você tá me envelhecendo, mas eu desde a minha infância ainda, minha pré-adolescência, eu tive muitas experiências com o Espírito Santo de Deus no meu quarto, na minha casa, ouvindo as fitas cassete. Muita gente dessa geração não sabe o que é isso, né? Fita cassete, né, dos louvores do David Keelan, adorando o Senhor Jesus. Eu fui cheio do Espírito Santo, tomado por Deus. Fui através do ministério do David Keelan também, sabe, Nicolas? Eu fui levado a viver uma vida de adoração, de cantar louvores ao Senhor e adorá-lo. E eu sei que é esse tempo, porque Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Deus, é através da nossa adoração que a oração cantada, ela sim traz o céu na terra também, ela quebranta a nossa vida, né? Nós existimos para cultuar o Senhor e glória a Deus pelo David. Quantos testemunhos maravilhosos, né? Ele que, o irlandês, está aqui no Brasil hoje, a gente ser abençoado pela vida dele. E você, Nicolas, que o Senhor continue te usando, que cada vez mais a mão do Senhor seja sobre você, o seu ministério, o seu chamado. E cada um que está aqui nessa live, nós somos milhares de pessoas desesperadas por Deus. Desesperadas pela manifestação da presença de Deus. Nós precisamos de Deus na nossa geração. Nós precisamos da glória de Deus nesses dias. Nós precisamos da revelação, do amor à palavra, de voltar a amar ao básico da fé, a ler a Bíblia, a orar, a congregar, a estabelecermos famílias apaixonadas por Deus, que cultuam Deus em casa, que cantam louvores em casa, que professam a sua fé com alegria, sem constrangimento, sem vergonha, e que literalmente, né, levantam uma bandeira que é Jesus Cristo. Né? E eu sei que são tempos difíceis para nós, tempos conturbados, mas eu queria cantar um louvor aqui antes. Eu vim para o piano aqui, falei, vamos cantar um louvor aqui. Eu tô assim, eu quero tanto que ele cante, mas eu não sei se eu posso pedir, sabe? Mas amém. Amém. Estou aqui no piano, falei, eu estava no escritório, né, vendo a live, falei, não, vou louvar também, porque eu sei que à medida que a gente adorar, eu sei que a glória de Deus vai encher essa live. Amém. Eu sei que cada um aqui nessa noite precisa de Jesus. Nós somos todos iguais. Nós precisamos da misericórdia de Deus. E Ele te toca onde você está nesse dia. Nada é grande demais para Jesus. Ele conhece o seu coração, Ele conhece as suas aflições. E Ele vai te tocar, Ele vai tocar cada um de nós pela sua poderosa mão. Não há outro, não. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar, sobre tudo. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor e abraça-me, cura-me, 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 toca-me, 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 vem sobre mim com teu manto, reine em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia,
tua glória, oh, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, porque ele vive. Posso ver no amanhã, porque ele vive. Temor na mar. Vamos cantar, Brasil, vamos. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ó Deus, nós queremos nessa noite, cada um aqui, nossa vida está nas tuas mãos. O Brasil está nas tuas mãos, Jesus. Tem misericórdia do nosso Brasil, Senhor. Tem misericórdia da nossa geração. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos dias. Tem misericórdia, Senhor, da tua igreja. Tem misericórdia, Pai. Nós clamamos pela tua misericórdia nesses 21 dias, Jesus. Nós precisamos de ti, Senhor. Levanta mais e mais homens, mulheres, jovens, crianças, com sonhos, visão. Oh, Espírito Santo, nós te pedimos nesta live, aquele que se vê acuado, cansado, desanimado, vem com a tua mão poderosa. Deus, nós te pedimos nessa noite, aquele que por alguma razão tem sido inibido, acuado, escondido nas cavernas da vida, Senhor, com medo de dizer que te ama. Pai, aquele que talvez tenha sido perseguido, atacado, nós te pedimos, levanta mais e mais essa geração que se entrega e diz, não, eu fui comprado por um preço muito grande, a minha vida foi mudada para sempre, não é dinheiro, não é um título, não é um diploma numa parede, não é um reconhecimento humano, mas é a tua bênção que mudou a minha vida, é a tua presença, Jesus. Levanta agora mais e mais, Senhor, nesses 21 dias, homens e mulheres, pastores, que tem tido uma boca amordaçada, que tem tido medo de pregar a tua palavra, Senhor. Levanta homens e mulheres que professam, que declaram ousadia em fé, em amor, em ousadia, dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós não seremos como uma geração que perdeu, que morreu, que passou, mas nós de geração em geração proclamaremos a nossa fé, proclamaremos e declararemos o quanto te amamos, te queremos. Senhor, levanta nas faculdades, nas escolas, ó Deus, dentro de presídios, em clínicas, em ambientes de trabalho, Pai, cada um que está aqui nessa noite, Pai, por alguma razão, Pai, já foi e sofre hoje qualquer forma de ataque, nós dizemos, Senhor, levanta, nós nos revestimos com a tua armadura, colocamos o capacete da salvação, a couraça da justiça, oh Senhor, o cinto da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, as sandálias do Evangelho da paz. Nós nos vestimos com aquilo que nos arma, nós nos vestimos com aquilo que nos dá força para pisarmos em serpentes e escorpiões, para pisarmos sobre toda e qualquer comida consagrada a demônios, para declararmos que nenhuma obra é entregada para demônios, Pai, poderá oprimir, calar, mas os céus já estão abertos sobre o Brasil, os céus já estão abertos sobre a nossa geração. Levanta pessoas apaixonadas pela igreja, apaixonadas, ó Deus, pela igreja, apaixonadas dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós iremos às igrejas, nós iremos cultuar, nós estabeleceremos uma família que lê a Bíblia, que ora, que busca a tua vontade, Pai, que não tem vergonha, não se intimida, mas declara que não será moldada ou amoldada às realidades desse mundo. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, levanta o Nicolas,
homens e mulheres, ó Pai. Pai, no plenário, homens e mulheres, vereadores, senadores, prefeitos, governadores. Ó Pai, nós pedimos, oramos pelo governo do Brasil. Tem misericórdia desse governo. Tem misericórdia em todo o governo. O Senhor nos ensina a orar pelos nossos governantes. Por isso, nós oramos pelos nossos governantes. Nós oramos pelos nossos governantes. Pedimos, pois o Senhor muda o coração do rei. O Senhor muda o coração. O Senhor muda e transforma nações. Pois Tu és o Rei dos Reis, o Senhor está acima de todo o reinado. Ó Deus, o Senhor está acima de todo o governo. O Senhor está acima de todo partido político. O Senhor está acima de qualquer lei humana. Ó Pai, governos façam, homens e mulheres façam, mas o Senhor permanece. Tu és o Rei do Brasil. Tu és o Rei das nações. As nações se curvam diante de Ti. O Brasil se curva diante de Ti, Jesus. Nós rendemos o nosso coração e confiamos em nome de Jesus. Descansamos e guardamos o coração em Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. 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 Glória a Deus. 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 Amém. Pastor, Aleluia. a gente está falando sobre oração, né? E eu sei que a oração, né, na vida do cristão é dia e noite, em todos os momentos, seja para alimentar, seja para dormir, seja para agradecer, seja para poder repreender. Quero, inclusive, contar um testemunho de hoje, dois, na verdade, né? Primeiro, de que eu saí hoje, era 4h30 da manhã, fui para o aeroporto, e nisso eu estava dentro do avião, e o avião não saía. O piloto foi e disse, olha, parece que há um problema, uma falha no motor aqui esquerdo, e vamos tentar resolver. E não resolvia, tivemos que mudar de aeronave. Nisso, meu pai me liga, dizendo, olha, sua mãe ontem e eu, a gente ficou com o coração apertado. Sempre quando você sai, a gente fica, mas o coração deu uma apertada diferente, e Deus falou comigo, né, que aquele avião ali estava sabotado. E que você não podia, sabe, pegar aquele avião ali, que você não iria pegar esse avião. Então, assim, em todos os momentos, sabe, meu pai, minha mãe, né, são pessoas de oração. Inclusive, meu pai saiu junto comigo de casa, inclusive, porque 5 horas da manhã tem oração lá na nossa igreja, 5 da manhã até às 7, tem um período de 5 a 6, depois de 6 a 7, é isso mesmo, pai? Isso mesmo. E está aqui atrás aqui. E o segundo testemunho, pastor, é que eu iria pedir para você cantar exatamente essa música, Abraça. Que foi uma música assim que, poxa, toda hora que toca, fala muito comigo. E uma outra música também, que eu esqueci o nome dela, mas começa Senhor, sara a minha dor. E aí no final dessa música você fala assim, Senhor, salva o Brasil! Sabe, cura o Brasil. E não tem uma vez que eu escuto essa música e eu canto e eu oro com o mesmo calor. Eu falei, sara o Brasil. Sabe, eu falo assim, eu sara o Brasil, cura o Brasil. Eu falo, salva o Brasil, cura o Brasil. Então, assim, hoje eu estava, sabe, escutando essa música e falei, Senhor, eu sei ouvir um grito quando vem lá da alma, sabe? E aquele grito que você deu foi no fundo da sua alma. Sabe, Senhor, para o Brasil. Isso nem sei quanto tempo tem, sabe? Essa música que foi gravada ali, mas o nosso coração, eu sei que tem pessoas que clamam isso já por muitos anos, e eu sei que talvez pessoas já morreram, mas as orações continuaram, sabe? As orações que elas fizeram ali chegaram no coração do Senhor. Então as orações não foram em vão. O que nós estamos orando aqui hoje, a gente não sabe pelo que nós estamos orando que o Senhor possa fazer. Mas vai acontecer. Amém. Mas vai acontecer. Mas era necessário esse processo. Então, assim, a oração fez muita parte da minha vida. Eu quero saber de você. O momento em que a oração ela fez toda a diferença. O momento onde você orou e fica no seu coração. Quando fala oração, você lembra desse momento. Aleluia, Nicolas. Aleluia. E não tem outra forma. Deixar para todo mundo aqui, nós somos todos literalmente iguais diante do Senhor. E Ele nos deu um meio de conviver, relacionar e desenvolver a nossa fé com Ele. É através da oração, é através da leitura da palavra e da devoção e obediência a Ele. Não existe outra forma para ninguém
em toda a humanidade. Isso que está acontecendo nesses 21 dias é muito forte. Eu posso falar de algo recente que eu tenho vivido, né? Está aí nos tabloides, nas notícias. E eu tenho vivido um tempo de oração muito intenso nesses últimos dias, orando em espírito o tempo todo. O apóstolo Paulo nos ensina a fazer isso, né? A vigiarmos o tempo todo, orarmos, né? Eu creio nisso, orando em línguas, onde até a minha mente ela fica infrutífera, né? Onde a minha mente, talvez, né, acuada, abalada, entristecida, angustiada e revoltada, não tem muito para me dar, né? Ao ponto do salmista falar, né, que a minha alma deve bem dizer ao Senhor: ei, esse é o dia que o Senhor já fez, eu vou me alegrar, poder dizer isso para a sua alma. Mas é pelo Espírito, né? Eu tenho vivido esses dias, eu e a minha família, diante daquilo que a gente tem levantado, né, Nicolas, de crer, né, de voltar aos princípios básicos da fé, coisas simples, né, da família que Deus estabeleceu na terra, né, da leitura da palavra, de declararmos que quem vai educar nossos filhos seremos nós e a palavra de Deus, não serão outras ideologias ou princípios desse mundo, ou convergências políticas, seja elas quais forem, né? O cristão, ele vive do céu na terra, ele vai além de divergências de direita e esquerda. Nós vivemos um reino, né? É um reino, nós já temos um rei, né? Então, por isso que para o cristão é uma loucura para esse mundo, porque ele deixa qualquer sistema desse mundo louco, porque ele tem um rei. Ele não depende de um presidente, ele não depende de um governador, ele já tem quem governa a vida dele, ele já tem quem é o Senhor da vida dele. Então, quem vem ou quem não vem, não importa para o cristão. Importa-se para que ele tenha paz, mas não importa para que ele viva a fé que ele professa. Então, isso é muito forte, né? Então, o que eu tenho vivido hoje, e o que eu encorajo cada um, é literalmente não se acovar. O cristão, ele precisa não se acovardar, né? Nesses dias, essa última semana, eu trouxe uma palavra onde eu falo muito claro que o crente não é vítima, o cristão não é vítima. Jesus, ele deixou textos e mais textos para nós, palavras e palavras. Por causa do nome dele, nós seríamos odiados. Por causa do nosso nome dele, nós seríamos eliminados. Nós seríamos expulsos de lugares. Por causa do nome dele, nós seríamos caluniados. E o cristão precisa tomar isso como o que o apóstolo Paulo disse: ainda vou me alegrar no meio daquilo que eu passo, por causa da fé que eu professo, por causa daquilo que eu acredito. E é isso que eu tenho fortalecido na minha vida de oração, Nicolas. Eu, minha família, né? Não tem sido fácil para os meus pais, não tem sido fácil para minha esposa, né? Para os meus filhos, né? Tanta calúnia, mentiras, né? Palavras tiradas de contexto. É muito, entenda que eu falo com muito amor, é muito atrevimento, né? Imagine você entrar dentro de um culto religioso, de uma outra religião, e você ficar tirando de contexto o que eles estão fazendo, por exemplo, com animais, ou fazendo entre eles, né? Tem muitos cultos de seitas, por aí vai, que existem formas de culto que... Imagine você entrar dentro de um culto religioso e levar isso a público como se aquilo, né, fosse algo... Então, a gente tem sofrido isso, mas nos alegramos, nos regozijamos. Sabemos que a igreja do Senhor Jesus, a igreja ama, a igreja respeita, né, a igreja cuida, mas a igreja também aponta aquilo que é pecado, a igreja direciona, a igreja educa. A igreja é um lugar que já tem uma cultura estabelecida, ela não precisa absorver a cultura de lugar nenhum do mundo, nossa cultura já é estabelecida, né? Então, o que precisamos é continuar orando, jejuando e nos alegrando nas tribulações. Eu tenho feito isso, Nicolas, só pelo Espírito Santo mesmo. Só orando em línguas, porque a minha mente ela fica angustiada, o meu coração fica triste, a minha família sofre, nós temos vivido tempos difíceis, mas quando a gente senta no piano para louvar, eu imagino quando você chega naquele plenário, né? Mas quando você sai, você pode orar, se encher do Espírito Santo e Deus fortalece você. E é isso que eu peço, que cada um seja encorajado, não retrocedam. Nós só estamos começando. A igreja vai avançar. O Brasil é de Jesus.
Eu já tive, Nicolas, em mais de 1.300 cidades do Brasil. Eu pisei com os meus pés em mais de 1.300 cidades do Brasil. Eu conheço o Brasil. O Brasil é um país abençoado. É um país de crente, de gente que ora, que lê a Bíblia, que busca a Deus. E nós sabemos disso. E por causa que o cristão vive acima de governos, né? Não importa quais sejam, ele vive a fé em Deus. Deus vai fazer grandes coisas no Brasil. Feliz é essa nação. Nação é um povo, né? Cujo Deus é o Senhor, viu, Nicolas? E eu creio nisso. Vamos estar orando em espírito, porque às vezes a nossa mente pode bugar mesmo, né? Sei bem como é. Sei bem como é. Mas, pastor, orar pelo Brasil passa por orar pelos brasileiros, né? E você é um brasileiro. Então, eu quero orar por você agora. Orar não somente pelo pastor André Valadão, mas orar em nome de todos os outros pastores. Eu acho que muitas das vezes também a gente acaba vendo uma ministração lá, vendo uma ministração cá, vangloriando um cantor aqui, cantando a música dele lá, mas a gente não para orar para o nosso pastor, né? Então, eu peço para que você ore, né, tanto para o pastor André Valadão agora, em nome do seu pastor também, né, e todos os pastores aqui do Brasil, sabe, que passam perseguições, sabe, pastores que são heróis silenciosos, sabe, que são guerreiros nas sombras, sabe, pastores que passam por lutas espirituais gigantescas e que têm que cuidar de um rebanho e ainda assim, né, o mundo chamando de ladrão, né, de mentiroso, de abusador, sabe, chamando o padre de pedófilo e tendo que receber todos esses ataques, mas estão de pé. Então vamos orar, amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento aqui agora. Eu coloco, Senhor, a vida do pastor André Valadão, ó Deus, em suas mãos. Nós consagramos, sabe, Deus, o seu propósito, sabe, ó Pai, na vida dele, dizendo que, independente, sabe, Deus, o que aconteça, quais são as circunstâncias, que o Senhor, ó Deus, venha o fortalecer. Amém. Que o Senhor seja a fonte, sabe, ó Deus, de águas vivas, sabe, ó Pai, onde ali, ó Deus, realmente não tem outra fonte a não ser o Senhor, sabe, fonte de coragem, fonte, sabe, ó Deus, de determinação, que todo desânimo, sabe, ó Pai, que toda falta de esperança seja jogada por terra, ó Pai, para que a sua família seja uma família que seja, sabe, ó Deus, uma família de apoio, para que, ó Deus, sua esposa também seja fortalecida, sabe, ó Deus, no teu espírito, ó Pai, para que seja, sabe, ó Deus, filhos que sejam luz, ó Deus, e venha, sabe, Deus, também ser como auxílio também para o seu pai. Eu oro, sabe, Deus, para que essa família seja protegida pelo teu sangue, Senhor. Que todo ataque, sabe, Deus, seja frustrado, que toda maquinação, que todo plano, sabe, Deus, para poder, sabe, Deus, tentar, sabe, Deus, inibir a sua coragem, todo plano, sabe, Deus, para poder tentar destruir os planos, que venha cair por terra agora, Deus, em teu nome, Senhor. Não nas nossas forças, ó Pai, não porque nós somos, sabe, ó Pai, pessoas, sabe, Deus, que outras pessoas conhecem, não pela nossa força, ó Pai, mas pelo teu poder, ó Deus, porque a gente sabe que existem locais, ó Deus, escuros, ó Pai, tenebrosos, e que a gente não consegue, sabe, Deus, acessar, mas que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa ir ali movimentar corações, que o teu Espírito Santo possa convencer homens, sabe, Deus, que maquinam o mal do seu pecado, ó Deus, do seu, sabe, do juízo, sabe, ó Pai, da justiça, e que eles, ó Deus, venham, sabe, ó Deus, os seus planos, ó Deus, venham falir, ó Deus, em nome de Jesus, que eles se confundam, ó Pai, que eles venham cometer, sabe, ó Deus, em nome de Jesus, não injustiças, mas justiça, Senhor, mas que o seu nome seja glorificado. E em nome aqui do pastor André Valadão, oro por todos os outros pastores do Brasil, homens, sabe, ó Deus, que são, sabe, ó Deus, batalhadores, homens que são valorosos, pessoas que amam o seu rebanho, pastores, sabe, ó Pai, que ninguém conhece, sabe, ó Deus, o nome, mas que o nome deles são conhecidos pelo Senhor, ó Deus. Homens, sabe, ó Deus, desconhecidos, ó Pai, mas que a tua mão está ali todo domingo, fortalecendo, fazendo com que aquela igreja, sabe, Deus, pequena, gigantesca ou grande, ou sabe, ó Deus, aquela igreja que tem 12 ali pessoas, mas que o teu Espírito Santo está ali, que o Senhor venha fortalecer agora, Senhor, para dizer que o trabalho desses pastores não são em vão, para dizer, sabe, Deus, que o relacionamento que eles estão criando ali, aquela semente que está sendo plantada, que a igreja local é a esperança do nosso país, que a igreja local é a esperança do mundo, ó Pai. Nós profetizamos para que todos os pastores, ó Pai, desse país, eles sejam renovados, ó Pai, com coragem, que eles sejam renovados, ó Pai, com o teu Espírito, Senhor, e que as nossas ovelhas, ó Pai, sejam ovelhas, sabe, Deus, fiéis, ovelhas, sabe, Deus, que orem pelos seus pastores, e que, ó Deus, nada possa abalar o corpo do Senhor. E nós estamos aqui pedindo isso. Fortalece o corpo, ó Deus, que é a tua igreja, Senhor. Fortalece a cabeça, Senhor. Fortalece, sabe, Deus, os braços, os ombros, a boca, o nariz. Fortalece cada parte desse corpo, que é uma função muito importante
na igreja, ó Deus, chamada corpo. Nós te agradecemos por tudo e consagramos este momento, ó Deus, ao Senhor, ó Deus, de forma muito humilde, pedindo, ó Pai, a tua orientação, pedindo, ó Pai, o teu amor, pedindo, ó Deus, a tua misericórdia, pedindo a tua graça sobre o nosso país, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, amém. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco aqui. Já já, né, estaremos aí também. E vai ser bom demais. Quero agradecer, estou preparando algo muito bom mesmo. Todo dia eu acordo e durmo pensando nisso. Amém. Nós vamos falar, né, um pouquinho ali sobre a censura. E eu quero agradecer, né, você que está aqui, você que eu não te conheço, mas sabe que você não é um número, tá? Você que é uma pessoa, né? Se você está aqui é porque o Senhor te chamou para estar aqui hoje, nem que seja para poder constranger o seu coração. A Bíblia fala que o amor de Deus, ele nos constrange. Amém. E o que isso quer dizer? Mesmo você não merecendo, Deus, ele te usa pelo que você é e apesar do que você é. Então não deixe, sabe, com que nenhuma palavra, né, certa do Senhor falar, isso aí é para eles, isso aí é para pessoas dignas. Pelo contrário, ninguém aqui é digno. Pelo contrário, todos nós aqui precisamos da misericórdia do Senhor, da graça dele, e nós somos meros instrumentos que entendemos que a santidade não significa não se sujar, mas se limpar a todo instante para cumprir um propósito muito mais importante do que nós mesmos. Pastor, que Deus abençoe muito sua vida. Daqui a pouco te darei um abraço de quem já sofre umas pancadinhas há um pouco de tempo, e estou orando por você e pela sua família, tá? Deus te abençoe mais uma vez. Amém. Deus abençoe, Nicolas, todo mundo, Deus abençoe. Obrigado a todos pelas orações, pelo apoio, por aquilo que temos caminhado juntos. E vamos continuar nesses 21 dias, povo de Deus, orando e crendo que o Brasil é de Jesus. Onde houver um brasileiro no mundo, existe uma ponta de avivamento para explodir para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. É um prazer, viu, Nicolas? Até daqui a pouco. Pessoal, até amanhã às 10 horas. Valeu!